Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, até o versículo número 9. A palavra de Deus diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Amém. Meu Deus, tua palavra mais uma vez diante de nós e uma grande oportunidade de ouvirmos a tua voz, ouvirmos a palavra de Deus, nosso maior interesse aqui, Senhor. Não estamos aqui para ouvir as filosofias desse mundo, as doutrinas dos homens, mas a palavra de Deus, que ela seja ministrada ao nosso coração, soprada sobre nós pelo teu Espírito, para que produza uma transformação na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso pensamento. Só a tua palavra tem este poder, e eu me coloco como um instrumento em tuas mãos, clamando pela unção do teu Espírito, que me capacite a ministrar a tua palavra, de acordo com a tua vontade, para que ela atinja os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós esta noite, que nada possa impedir nós de ouvirmos a tua palavra, nenhuma barreira, nenhuma distração, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, nesta parte da sua segunda carta aos Coríntios, na verdade está fazendo um pedido àquela igreja para que eles participem de uma oferta em prol das igrejas que estavam sofrendo perseguição. Esse é o conteúdo, esse é o contexto desta mensagem aqui. Mas eu creio que esse texto tem muito mais para nos ensinar em relação a princípios de Deus para a doação, para a generosidade, para nós nos relacionarmos com o dinheiro. Veja, as ideias de Deus a respeito desse tema são muitas vezes completamente diferentes daquilo que nós pensamos sobre essas coisas. E, infelizmente, são até diferentes do que algumas igrejas ensinam sobre essa questão financeira. Então, nada melhor do que a gente olhar para a Bíblia para entender quais os princípios de Deus em relação a este assunto. Veja, Paulo termina aqui no versículo 9, como nós falamos, como nós acabamos de ler, dizendo que Jesus, que era rico, se fez pobre por amor. E com esta atitude, ele nos enriqueceu. Agora, do que Paulo está falando quando diz que nós somos ricos por causa do que Cristo fez? Ele se tornou pobre, ele se esvaziou, como está escrito lá aos Filipenses no capítulo 2, para que eu e você fôssemos ricos. Aí o que você diria? Oba, vai entrar dinheiro na minha conta? Não, irmãos.
Quando Deus fala da riqueza nesse texto, Ele não está falando da riqueza material, mas Ele está falando da riqueza espiritual. Na verdade, Paulo fala sempre neste assunto de maneira espiritual. Ele não está aqui fazendo promessas de enriquecimento para nenhum crente que ajudar a igreja, mas ele está falando de princípios espirituais que devem nortear o nosso relacionamento com o dinheiro. Por que eu devo ter um relacionamento com o dinheiro? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há como eu não me relacionar com o dinheiro, mas eu preciso me relacionar corretamente com ele. E a maneira de eu fazer isso é olhar para a Bíblia e enxergar os princípios de Deus a respeito deste assunto. Porque o que Paulo vai dizer para nós aqui é que a riqueza de um cristão, ela não se mede pelo que ele possui. Mesmo o Senhor Jesus também fez essa afirmação. Ele disse: a vida de um homem não consiste dos bens que ele possui. Paulo não está dizendo nada novo, ele só está repetindo um conceito que Jesus já ensinou. O cristão é rico não pela quantidade de bens que ele tem, não pela quantidade do dinheiro que ele ganha mensalmente. A nossa riqueza está em outras coisas, e é isso que esse texto vai nos ensinar. Então eu não sou rico porque eu tenho muito, mas sim porque eu sou alguma coisa. Você, como cristão, é rico porque você deixou a morte para a vida, porque os seus pecados foram perdoados, porque você estava condenado à morte, ao inferno, e Ele te deu vida. Essa é a razão da riqueza. Quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não era de dinheiro que Ele estava falando, mas de vida. E vida não está ligada a dinheiro. Vida abundante não é vida cheia de dinheiro. Não sei quem tirou essa ideia, irmãos, porque isso é completamente errado no princípio. Vida não se relaciona a dinheiro. Então a nossa riqueza, a nossa situação é o que nós somos e não o que nós temos. E há uma diferença muito grande entre o ser e o ter. Você pode ter muitas coisas e não ser nada. E você pode, ao contrário, não ter nada, mas ser muito diante de Deus. Você vê vários exemplos na Bíblia assim. Quando Jesus estava no templo observando o gasofilácio, a pessoa que mais chamou a sua atenção foi uma pobre viúva, que colocou pequenas moedas naquele gasofilácio. E muita gente entrava ali dando altas quantias, mas essas pessoas não impressionaram Jesus. Na visão de Jesus, a pessoa mais rica ali era aquela viúva, que aos olhos das pessoas era muito pobre, mas aos olhos de Deus era muito rica, porque a atitude dela de desprendimento em relação a isso foi que chamou a atenção. Então veja como a visão de Deus é diferente da nossa. A nossa é muitas vezes deturpada pelo mundo. Nós falamos tanto do mundo, mas muitas vezes nos influenciamos pelo mundo sem nem saber, porque começamos até a nos relacionar com Deus baseado nessas coisas do mundo, dizendo que sou mais ou menos abençoado por quanto dinheiro eu tenho, por como está a minha situação financeira. Aquela viúva era muito abençoada por Deus, Deus a destacou naquele momento, mas aos olhos do homem ela não tinha nada. Como pode uma pessoa que não ter nada ser abençoada por Deus? Na visão da igreja atual, parece que isso é esquisito. Mas na visão da Bíblia, e eu fico com a Bíblia, isso é verdade, irmãos. Você pode ser muito abençoado sem ter nada. Você pode ser uma bênção sem ter absolutamente nada no que tange a dinheiro, a posses no mundo atual. Então, esses princípios o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. E veja, tudo que está escrito aqui tem um propósito muito bem definido de Deus. Primeiro, a carta é a igreja. Qual igreja? Aos Coríntios. Se você estudar a história das igrejas, você verá que essa igreja lá em Corinto, uma cidade, era uma igreja aparentemente rica. Ou seja, era uma igreja que tinha muitos recursos.
não era uma igreja que tinha dificuldades financeiras. A história vai mostrar que os membros ali de Corinto, uma cidade próspera, devia ter muita gente, muitos empresários, muita gente ganhava bem. Então era uma igreja que não tinha problema financeiro. Ela não tinha nenhum tipo de problema, como é que vou pagar as contas, como é que vamos fazer a obra, como é que vamos pagar a reforma. Essa igreja não experimentava esse tipo de crise, porque era uma igreja muito rica. Entretanto, foi esta igreja que Paulo escreveu 2 de suas cartas, e nestas cartas foi a esta igreja que ele mais corrigiu por causa de comportamento errado. Ele corrige mais aos coríntios do que qualquer outra igreja. Veja, o dinheiro nem sempre é sinal de bom comportamento. A abundância de bens nem sempre é sinal de que a vida é reta e plena diante de Deus. Então veja, mesmo sendo uma igreja muito rica, foi a igreja mais repreendida pelo apóstolo Paulo. E nessa parte da sua segunda carta, Paulo desejava que essa igreja também contribuísse, como as demais igrejas que ele abriu, para as igrejas que estavam passando necessidade, mais especificamente lá perto de Jerusalém. Igrejas pequenas, pobres, perseguidas, que viviam em guerra, em ambiente de guerra, com perseguição, com gente sendo morta, igrejas que precisavam de ajuda de outros cristãos, de outras igrejas, para que ela pelo menos conseguisse sobreviver. Então Paulo escreve aos coríntios, dá as suas broncas, faz as suas repreensões, mas aqui no capítulo 8 da segunda carta, ele quer incentivar aquela igreja a participar desta arrecadação, para que aquelas igrejas de Jerusalém e da Judéia pudessem também sobreviver, porque essas igrejas passavam por situações realmente muito ruins. E aí, queridos, que nós temos que analisar como é que Paulo pede essa ajuda, ou sugere essa ajuda, vamos dizer melhor assim. Alguém poderia imaginar que o apóstolo Paulo estava pedindo uma caridade à igreja de Corinto. Por favor, irmãos, façam uma caridade. A igreja em Jerusalém, a igreja na Judéia, está passando necessidade, tem irmãos sendo mortos, tem gente sendo decapitada, está uma coisa terrível, façam uma caridade. Eu li isso aqui, mas eu não vi nada disso, você viu? Eu não vi Paulo dizendo que a igreja teria que fazer uma caridade para ajudar a igreja lá na Judéia. Ele não está pedindo uma caridade. Veja, no versículo 4 diz assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A assistência aos santos, para o apóstolo Paulo, é uma graça, é um privilégio. Então veja, ele não está pedindo esmola, ele não está pedindo que alguém faça uma caridade, ele está deixando que as pessoas participem de um privilégio. E isso é muito claro no texto aqui, queridos, porque ele diz, para incentivar aos coríntios, que as igrejas da Macedônia, assim ele fala aqui no primeiro versículo, ele diz que essas igrejas, elas eram realmente muito pobres, muito mais pobres do que a igreja em Corinto, muito necessitadas, mas não tanto quanto as de Judéia e Jerusalém, mas eram muito pobres. Mas essas igrejas fizeram questão de participar. E quando ele diz no verso 4 que eles rogaram, pediram a graça de participarem da assistência aos santos, a impressão que dá é que Paulo queria dispensar as igrejas da Macedônia, dizendo assim: não, eu sei que vocês são muito pobres, então eu não vou nem pedir ajuda a vocês. E eles insistiram com Paulo, eles pediram, eles rogaram, falaram: não, nós queremos participar. Nós somos pobres, mas não queremos ficar de fora desse privilégio. E aí Paulo diz isso aos coríntios: participar é uma graça,
É um favor imerecido. Deus está te fazendo o favor de deixar você ofertar para uma necessidade da igreja. Olha como é que isso muda tudo, irmãos. Como é que isso muda tudo na nossa mente? Quando nós achamos que somos alguma coisa porque estamos fazendo uma caridade, Paulo diz assim: não, Deus está te dando uma graça que você não merece, porque a definição de graça é algo que eu não mereço. Deus está permitindo que você tenha o privilégio de participar doando alguma coisa. Então veja como isso joga por terra todas as ideias da gente. Veja, o próprio apóstolo Paulo, ele já foi algumas vezes sustentado por esta graça. Ele diz aqui, ainda na 2 aos Coríntios, no capítulo 11, olha como ele fala no versículo 8 e 9. Ele diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e guardarei de vos ser pesado. Paulo está dizendo a essa igreja rica que ele teve o privilégio de não receber deles um centavo, porque o sustento dele vinha lá da Macedônia. Olha a Macedônia de novo aí. Olha a Macedônia de novo aí sustentando Paulo. Em vez de ser a rica, quem sustentou Paulo foi a pobre. E ele disse: olha, eu me preservo o direito de não receber nada de vocês, porque parece que quanto mais rica a pessoa é, mais orgulhosa ela se torna daquilo que ela possui, e mais acha que está fazendo alguma grande coisa com o seu dinheiro ao participar de alguma doação, porque a ideia está completamente diferente do que diz a palavra de Deus. Ainda no capítulo 12, Paulo repete assim no versículo 13, ainda na 2 aos Coríntios: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato, de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Ele está até usando um pouco de ironia. Ele diz: olha, vocês são apenas inferiores às outras igrejas, porque eu não permiti receber nada de vocês. Perdoe-me esta injustiça. É isso que ele está dizendo aqui. Essa é a única maneira de que vocês são inferiores aos outros, porque eu não aceitei receber nada de vocês. Então, veja como Paulo, ele fala de uma maneira para consertar o nosso pensamento, muitas vezes errado, em relação a isso. Então, para convencer os coríntios de que eles também deveriam participar, ele coloca como exemplo, como já vimos, as igrejas da Macedônia, que são elas Filipe, Tessalônia e Bereia. Igrejas pobres, igrejas que passavam por dificuldades financeiras, mas que pediram que mesmo diante da pobreza, olha o versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, essas igrejas da Macedônia manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Que estranho, né, irmãos? A riqueza daquelas igrejas não estava no que elas tinham na conta, mas na generosidade delas. Então, segundo está dizendo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, a nossa riqueza não é o que nós temos, mas é o quanto somos generosos. Quando ele olha para a igreja e ele diz assim, olha, no meio da profunda pobreza, era uma igreja profundamente pobre, lá essas da Macedônia que eu disse a você, e era uma igreja de Deus. Olha como é que a gente tem que mudar os nossos olhos. De repente nós ainda estamos ali impressionados por templos, por mármores, por riquezas, por coisas douradas, prateadas, por purpurina, achando que uma igreja é melhor do que a outra porque ela tem instalações maiores e mais bonitas. Nós estamos completamente enganados. Nossa mente está completamente cativa ao pensamento mundano que mede as coisas pela quantidade, irmãos.
Enquanto Deus olha para essas 3 igrejas da Macedônia e diz que mesmo no meio da profunda pobreza, eram igrejas profundamente pobres, mas eram igrejas muito melhores do que a igreja de Corintos. Por quê? Tinham muito dinheiro, mas não tinham a graça da generosidade. Mas não tinham um desprendimento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então essas igrejas tinham muito a ensinar para os coríntios e também para nós, quando Paulo fala dessa maneira. Eles eram ricos pela sua generosidade. E aí no versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Paulo diz que essas igrejas chegaram a dar mais do que podiam. Eles deram de acordo com as posses, e aí é o que eu estou dando, aquilo que eu posso, só que ele disse, mas ainda mais, mesmo acima das suas posses. Ou seja, estas igrejas pobres deram mais do que podiam dar. E isso é a riqueza. A riqueza não é eu ter muito dinheiro e dar alguma coisa. A riqueza está naquela viúva que não tinha nada, mas deu tudo o que ela tinha. Aos olhos de Deus, a riqueza se enxerga na generosidade e não na quantidade de bens que alguém possui. A riqueza se enxerga no coração voluntário. Diz o apóstolo Paulo no verso 3, que eles deram acima de suas posses e se mostraram voluntários. Paulo nem chegou a pedir a eles, porque na cabeça de Paulo eles não poderiam participar, mas foram eles que pediram a Paulo, nos deixa participar, por favor, e voluntariamente participaram. Irmãos, eu estou dizendo isso só para a gente enxergar com os olhos de Deus como são as coisas no reino espiritual, porque nós estamos muito contaminados com o mundo. Por mais que a gente diga que não, a gente instintivamente acaba pensando com esses pensamentos do mundo, acaba julgando com os olhos do mundo. A gente julga a aparência, a gente julga a roupa, a gente julga o carro, o apartamento, a casa, onde a pessoa está, a aparência da pessoa, para que a gente possa atribuir algum valor. Enquanto Deus, que conhece todas as coisas, não olha para nenhuma dessas coisas como parâmetro para o seu julgamento. E na visão de Deus, as igrejas da Macedônia eram muito mais ricas do que a igreja em Corinto, porque elas eram ricas de generosidade. E no versículo 5, a Bíblia diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo coloca um outro detalhe nessa oferta das igrejas da Macedônia, dizendo que eles deram muito mais do que dinheiro, dizendo que eles deram a si mesmos. Às vezes é mais fácil a gente dar dinheiro do que a gente dar a vida, do que a gente dar o envolvimento. Às vezes é muito mais cômodo a gente dar dinheiro, e é importante, mas o que Deus está querendo, em primeiro lugar, é o coração. Eu digo sempre isso para você, e aqui está na Bíblia o porquê. Eles não deram só o dinheiro que não tinham, acima do que podiam, mas deram também a sua própria vida. O seu próprio coração foi entregue naquela oferta, à disposição de ser, de ajudar, de fazer. Isso é o que Deus espera. Esse é o entendimento que nós precisamos ter a respeito da vida financeira, a respeito do nosso relacionamento com Deus, a respeito do nosso relacionamento, inclusive, com a igreja. E dessa maneira, Paulo citou o exemplo daquelas igrejas a Corinto. E aí, querendo mostrar para eles qual é o caminho a seguir, talvez fosse muito mais fácil
Paulo dizer assim: olha, Coríntios, a igreja lá em Jerusalém, na Judéia, está passando por muita dificuldade. Por favor, façam uma oferta. Vocês podem, né? Façam uma boa oferta para essas igrejas. De repente, quem sabe, Deus vai abençoar vocês, né? Como normalmente a gente faz. Só que Paulo fez diferente. Ele diz: olha, gente que não tinha nada, deu acima do que tinha. E agora eu estou passando isso para vocês. Apenas para reflexão, apenas para entendimento, apenas para que a mente e o coração sejam tocados. E assim Paulo recomendou aos coríntios que eles seguissem este exemplo. A partir do versículo 6 até o versículo 9 diz assim: o que nos levou, ou seja, o fato deles fazerem dessa forma, nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. O que quer dizer? Paulo enviou Tito para fazer essa arrecadação. E agora ele está dizendo, junto com a carta que Tito levava: olha, Tito está aí, porque eu fui motivado a enviá-lo para dar a oportunidade de vocês também participarem. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Vocês não merecem participar, mas eu estou dando a oportunidade de vocês participarem. Não falo na forma de mandamento, não estou mandando, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso coração. O quanto vocês são sinceros diante de Deus, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É assim que Paulo pediu ofertas à igreja em Corinto. E aí, irmãos, o que ele está nos ensinando com isso? Princípios. Tudo na Bíblia gira em torno de princípios. Quando nós lemos o Antigo Testamento, talvez você diga assim: olha, nós não praticamos mais o que ali está escrito, mas ali contém princípios de Deus, coisas básicas, elementares, que devem nortear a nossa vida, o nosso relacionamento, aquilo que conhecemos a respeito de Deus. Nunca se contradiz. O que Deus disse e colocou como princípio no Antigo Testamento continua valendo no Novo Testamento, porque é básico, é princípio. Não é uma cerimônia, ou uma forma, ou uma roupa, mas é um princípio, e esse princípio perdura por toda a história. Então, o que Paulo está falando aqui, ele está nos dando princípios que nós precisamos agora trazer para a nossa vida. Bom, conheci os princípios de Deus. O que eu faço agora? Aplico esses princípios à minha vida. Primeiro princípio, versículo 2. Riqueza da sua generosidade. Primeiro princípio de Deus é que a minha riqueza se mede pela minha generosidade e não pelo quanto eu acumulo ou tenho guardado, mas pelo quanto eu sou generoso. Eles eram ricos em generosidade. E eu, se sou filho de Deus, tenho também que ser generoso, porque eu tenho um Pai generoso. Quer alguém mais generoso do que Deus? Você conhece alguém? Amou tanto que deu seu Filho unigênito. O que é isso? Generosidade. Deu o que havia de mais valioso. Ele deu. Eu sou filho de Deus, então eu preciso aprender a ser generoso. Versículo 3 diz aqui que eles se mostraram voluntários. Segundo princípio é a voluntariedade, mesmo sem ninguém pedir. Voluntário é aquele que se apresenta, é aquele que não precisa que alguém insista, é aquele que não precisa ser constrangido, é aquele que não precisa ser colocado contra a parede. Ele se oferece imediatamente. Ele tem um sentimento de se colocar à disposição, acima até da sua possibilidade.
Esses voluntários aqui nem pensaram se podiam ou não, mas eles deram o que podiam e deram mais até do que podiam. E esse é um princípio de Deus, que Deus espera de nós, o voluntariado. Que ninguém precise nos dizer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Não é melhor assim, irmãos? Que ninguém precise nos constranger, que ninguém precise nos ameaçar, que ninguém nos ameace com inferno, com gafanhotos, com sei lá o quê, capiroto, né? Que ninguém nos ameace, porque o nosso voluntariado faz com que a gente, em primeiro lugar, se ofereça, em primeiro lugar, assuma a responsabilidade para nós. E quando eles fizeram isto, fazendo mais do que podiam, você pensa comigo, o que é dar mais do que eu posso? Isso dá a impressão que eu fico mais pobre ainda, não é? Porque se eu dei além do que eu podia, eu de repente dei aquilo que iria faltar, não é? Aquilo que não ia dar até para eu completar o mês, talvez seja a ideia que a gente tenha aqui. Só que uma coisa que a gente precisa aprender é essa autoavaliação do voluntário. E muitas vezes nós fazemos uma autoavaliação muito injusta conosco. É muito comum nós pensarmos que não podemos algo que nós, na verdade, podemos fazer. Mas a gente se exclui com muita facilidade. A gente se exime com muita facilidade. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Porque eu me limitei. E com Deus não há limites. Quando eu acredito em Deus, eu acredito que não há limites. Quando Jesus, quando ele elogiou a viúva, ela deu acima de suas posses, porque ela deu tudo o que ela tinha naquele momento. Mas ela não se preocupou. Ela não disse assim, tem tanta gente rica dando aí, para que eu vou dar? Isso não vai nem fazer diferença. Mas a ideia do voluntariado é a ideia de reconhecer que a medida do que eu posso ou não, quem me dá é Deus. Deus é quem me dá essa medida. Porque muitas vezes nós achamos que não podemos. Quer ver um exemplo prático? Você acha que não suporta certas coisas, até que você passa por elas. E aí quando você passa por elas, você percebe que você poderia muito mais do que você imaginava. Até porque é uma garantia bíblica que Paulo também escreve aos Coríntios, dizendo que Deus não permite que nós sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar. E juntamente com a tentação, com a provação, Ele provê o livramento. Ou seja, Deus tem um controle que eu não tenho sobre o que eu posso ou não posso fazer. Deus tem um controle sobre o que eu aguento ou não aguento. Eu confio no Senhor. Então esse é um outro princípio apresentado por Paulo na generosidade daquela igreja. E depois um outro princípio no versículo 4, é que eles rogaram, imploraram pela graça de participar. Tem um ditado aí antigo que diz, não basta ser pai. Como é que completa? Tem que participar. Participar, irmãos, isso é uma coisa tão importante na igreja, sabe? É uma coisa tão importante no conceito de Deus. Participar é ser parte. Eu tenho parte. De manhã nós falamos sobre o texto em que Jesus lavava os pés dos discípulos e Pedro disse, não, eu não, o Senhor não vai me lavar, eu que tenho que lhe lavar. E Jesus disse o que para ele? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. É daí que vem a participação. Participar é ter parte. Eu faço parte da família da fé, eu faço parte desta igreja, eu faço parte com Jesus, eu tenho uma parceria com Ele, então eu quero participar. Aquela igreja disse assim, não, nós somos pobres, mas nós queremos essa graça. Eu não quero ficar de fora, eu não quero ver todo mundo participando, eu não quero perder esse privilégio. E aí Deus não está pensando com quanto, mas está pensando, trazendo o princípio de que eu devo fazer para não ficar de fora, para não passar para o outro o que eu posso fazer.
poxa, o que vai fazer diferença a minha oferta para a Judeia, para Jerusalém? E Corinto tem muito mais para dar. A minha não vai fazer diferença, mas eu estou participando. Entende, irmãos? Participação é um princípio de Deus. É o princípio da gente não se eximir, da gente não se colocar de lado. Eu sou pobre, eu ganho pouco, eu não vou participar. Não, a participação é um princípio, a generosidade é um princípio, o voluntariado é um princípio. E aquela igreja não queria perder esta oportunidade, por isso ela rogou. Ela rogou. E veja, Jesus é alguém que participa com a gente. Sabia disso? Imagina se Jesus dissesse: eu não vou participar da vida dele, não. Deixa ele estar bem aí, eu não vou participar, não. A Bíblia diz que Jesus participa dos nossos sofrimentos. Sabe lá o que é isso, irmãos? Deus, ele nos tornou participantes da sua natureza. Você já viu lá o apóstolo Pedro escrevendo sobre isso? Nos tornamos participantes da natureza de Deus. E Deus, ele se torna participante dos nossos sofrimentos. Veja, quando Jesus chegou no enterro de Lázaro, foi chamado, mas já passaram 4 dias que ele estava morto. As irmãs, chorando, desesperadas, disseram para ele: não, agora não adianta mais, se o Senhor tivesse vindo antes. Antes de fazer o milagre, o que Jesus fez? Chorou. Você já viu esse versículo? Jesus chorou. Por que Jesus chora se ele sabe que vai fazer o milagre e que vai ressuscitar a Lázaro? Porque chorar é participar, irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com quem se alegra e a gente tem que chorar com quem chora. O que é isso? Qual é o princípio aí? É participar. Aquela tristeza, de repente, não é a minha tristeza, mas eu vou chorar com aquela pessoa, porque a tristeza dela vai passar a ser a minha tristeza. Aquela alegria não é a minha alegria, eu não ganhei nada com aquilo, mas eu vou me alegrar com ela, porque a alegria dela vai passar a ser a minha alegria. Um dia que eu tiver a minha, ela também vai se alegrar comigo. Isso é participação, não é cada um por si, é todos juntos participando uns com os outros. Jesus participou dos sofrimentos daquelas irmãs, chorou junto com elas pela morte de Lázaro. E a igreja? A igreja precisa ser assim. Veja, em 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho antes, na sua primeira carta, no capítulo 12, no versículo número 26, Paulo diz assim: de maneira que se um membro sofre, o que acontece? Todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se um membro, o que é um membro? Ele participa. Nós somos membros do corpo de Cristo? Somos? Então nós somos participantes deste corpo. Isso é um princípio que nós não podemos esquecer. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo diz também assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Repete mais uma vez o mesmo conceito, o mesmo princípio. E para aquela igreja participar era uma graça. Rogaram, pediram, imploraram: nos deixe participar desta graça de ajudar. Não quero ficar de fora. E hoje, irmãos, infelizmente a nossa cultura faz com que a gente pense exatamente o contrário. Tem uma chance da gente ajudar, tem uma chance da gente participar de um apelo da igreja. Não, eu sou pobre, deixa que o outro participa. Não, e tem muita gente rica aqui, não, eu estou fora disso, Deus sabe, né? Deus entende. Não é esse o princípio bíblico, esse é o princípio seu, mas não é o princípio de Deus que as coisas sejam dessa maneira. E por fim, o último princípio que eu quero compartilhar com você está no versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro, depois a nós, pela vontade de Deus. É o princípio da entrega. Esse princípio também deve nortear a nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Deram-se a si mesmos, entregaram-se a Deus.
Jesus foi entregue em nosso favor. Jesus foi dado por Deus como prova do seu amor. Foi entregue pelos nossos pecados. E agora, o que Deus deseja de mim não é apenas que eu participe de alguma coisa na igreja, que eu trabalhe, que eu entre numa campanha ou qualquer outra coisa, mas Ele deseja que eu dê a minha vida a Ele. Que eu entregue não somente o que eu tenho, mas também o que eu sou. Até porque o que eu sou é maior daquilo que eu tenho, como nós vimos nessa mensagem. O que eu sou é muito maior do que eu possuo. Então, o que Deus está esperando nesse princípio é a nossa entrega. Antes do seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Não adianta você dar o seu dinheiro se você não der o seu coração. É esse o princípio de Deus e nada vai mudar isso, por mais que você possa ouvir diferente. Então, se eu tenho tantos dons, como tinha a igreja em Corinto, apesar dos defeitos, das broncas de Paulo, tinham dons ali também. E Paulo diz no verso 7, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ele diz, olha, vocês têm também algumas qualidades em tantas áreas, mas não deixem de abundar também nesta graça. Não deixem, sejam completos, sejam plenos. E tudo isso Deus está falando, aquela igreja, falando para nós, porque isso ficou registrado, não como um pedido, mas como um mandamento. Seguir os princípios de Deus não é um favor que eu faço a Ele, mas é um dever que eu tenho. No versículo 8 está escrito, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Veja, não é como um mandamento puro e simples, mas é como uma prova do amor. A prova do amor que mostra que realmente eu estou comprometido com Deus. E quem está comprometido com Deus o obedece. Como disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu não preciso ficar mandando que vocês façam aquilo que vocês sabem que devem fazer. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Foi assim que Jesus ensinou. Então, isso é que a gente tem que fazer em relação aos princípios. E, por fim, terminando no verso 9, ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Em Jesus, nós fomos feitos ricos. Pastor, mas eu não tenho nada. Mas você tem Jesus, mas você tem o perdão dos seus pecados, mas você vai morar no céu com Deus, irmão. Você tem muito que muita gente rica não tem. Você tem muita coisa que muitos homens cheios de posse não têm. Você tem paz, você tem alegria, você deita a cabeça no travesseiro e dorme. Você tem muito mais do que alguém pode imaginar. Então você é muito mais rico do que você pensa. A nossa visão, que às vezes é limitada, e a gente fica pensando da gente como se a gente fosse um coitadinho, porque não temos alguma coisa. E esquecemos tudo aquilo que nós já temos, porque Deus nos deu. Deus nos deu muito. Agora comece a viver como alguém que muito recebeu do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus sua direção, sua graça, e a mudança da nossa mente, dos nossos pensamentos. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra nos trazendo conceitos completamente diferentes dos conceitos do mundo. E eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, que todo conceito mundano que tem permeado os nossos corações caiam por terra, para que nós possamos dar ouvidos à Tua palavra e não ao que o mundo diz ou pensa. Que os nossos olhos sejam como os olhos de Deus, tanto para enxergar os outros, quanto para enxergar a nós mesmos. Que ninguém se coloque de fora, Pai. Que ninguém deixe de ser participante. Que ninguém deixe de ser voluntário. Que ninguém deixe de se entregar
Meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém deixe de ser generoso, Pai, porque essa é a Tua vontade para conosco. Que o Senhor nos ensine dessa maneira, que o Senhor tire os conceitos errados da nossa mente, toda contaminação maligna, toda deturpação da Tua palavra, caiam por terra, meu Deus. Livra-nos do erro e do engano, eu te peço, Senhor. Dá-nos um coração voluntário, gracioso, generoso, que se entrega, que confia, que guarda a Tua palavra, Pai, porque o Senhor é o nosso sustento, é a nossa fortaleza. Em Ti confiamos, Jesus. A nossa confiança está no Senhor, não em carros nem em cavalos, mas no Senhor nosso Deus. Abençoa o Teu povo com a Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.